Então, bom dia aos senadores, bom dia a toda a equipe de assessoria aqui presente, né? Bom dia também aqui aos componentes da mesa, o senador Vital, o senador Humberto, que é meu conterrâneo de Pernambuco. Aqui a gente está praticamente com a mesa diretora, uma boa parte da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, né? Eu como a presidenta, mas tem o Ronald, que é também um conselheiro nacional e que compõe a CONFIN, que é a nossa comissão, que assessora o Conselho na área de financiamento e orçamento, e o Odorico também representando o Ministério da Saúde. Então, primeiro eu quero agradecer também o convite e destacar a importância dessa comissão. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que é preciso destacar aqui, né, que nem sempre a pauta que chega no Congresso, seja a Câmara ou Senado, ela termina reproduzindo muita fragmentação e muitas, né, coisas muito específicas. E acho que a pauta do financiamento tratada aqui, olhando um pouco esse papel da comissão, é extremamente relevante porque a gente traz uma proposta de interesse público, né? Então, eu quero parabenizar, até porque nem sempre a pauta que chega no Congresso Nacional ela expressa, né, respostas ou vai no sentido das respostas mais estruturantes para o Sistema Único de Saúde. Então, eu quero parabenizar a iniciativa, né, e o convite feito ao Conselho Nacional de Saúde. A gente está no início de um mandato. São 3 anos a nossa gestão, né, como mesa diretora e eu na condição de presidenta, e representando o segmento dos usuários. Eu sou assessora na CONTAG e tive a honra de ser conduzida a essa função pública, até pela legitimidade que a nossa categoria de trabalhadores e trabalhadoras rurais tem, né, de ser essa fala do secretário Odorico, né, de ser uma população praticamente 100% SUS dependente. E, nesse sentido, também colocar a importância, né, da gente participar dos processos decisórios. Eu acho que todo esse panorama que o secretário Odorico traz, eu acho que tem uma outra diferença relevante em relação a outros países, é que poucos têm participação social e poucos têm o controle social na saúde com a participação, né, de setor organizado. E acho que isso faz diferença exatamente porque a gente está aqui apontando os rumos, né, que o país e que o governo devem tomar, devem assumir. Então, acho que a gente está aqui com a relevância pública, né, de grande monte. Peço desculpas pelo dia de ontem, não foi possível vir aqui, né, e tinha também, né, toda uma composição da comissão, aquela comissão especial, mas assim, isso para dizer também da minha dificuldade de agenda. Mas eu queria também chamar a atenção nesse sentido, né, de que o que a gente está discutindo aqui como financiamento do Estado, como financiamento do SUS, é chamar a atenção do papel do Estado na distribuição de renda, na distribuição de riquezas. Até porque a gente sabe que, num país capitalista, discutir proteção social, né, é uma correlação de força bastante desigual. E, como sociedade, segmento dos usuários, o panorama para a gente, o ponto de partida de relevância é exatamente afirmar o papel do Estado na distribuição de riquezas a partir de uma política setorial como é a saúde, e a partir da qualidade dos serviços públicos ofertados. Então, a gente parte desse princípio que, para nós, né, é determinante, sobretudo quando a gente está, né, numa democracia. Segundo, eu queria colocar aqui, né, que a gente vê que, a partir do modelo de gestão e da forma de financiamento hoje para a saúde pública, a gente vê um risco muito grande, né, do Sistema Único de Saúde não ser único. Na verdade, tem um mix entre o público e o privado e o público, e aí é uma das questões que a comissão traz, né, para reflexão, se a gente tem um sistema suplementar ao SUS ou complementar ao SUS, né, mas muito também pela forma de financiamento hoje e pela forma do modelo de gestão, que muitas vezes tem sido justificado por algumas questões da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas a gente coloca a preocupação do Conselho Nacional de Saúde de que algumas medidas podem, inclusive, levar ao risco de perda da característica que tem o SUS de ser um sistema único. E aí, senadores, né, o senador Vital, o senador Humberto, que já teve a oportunidade, para a gente foi uma honra do Estado de Pernambuco, da região Nordeste, ter um ministro da Saúde da nossa região, porque sabe exatamente, né, a desigualdade regional que tem. Acho que a gente colocar no Conselho Nacional de Saúde
a gente tem feito muitas reflexões e se apropriado mais da discussão do orçamento e financiamento. Não é fácil, é uma discussão muito complexa, né? Ficou muito a cargos, né? Muito da gestão, e a gente se apropriar como setor organizado da sociedade, sobretudo como usuários e trabalhadores desse debate, foi preciso muito investimento no Conselho Nacional, inclusive contratando uma consultoria específica dessa área, onde a gente aprimorou bastante, né, a qualidade da nossa intervenção e num diálogo efetivo também com o Ministério da Saúde. É preciso que a gente registre aqui a nossa autonomia que o Conselho Nacional conquistou com a consultoria externa, de olhar melhor todos os instrumentos trazidos à disposição do controle social, né, também com a contribuição e a transparência do Ministério da Saúde, e a gente hoje consegue fazer uma análise melhor dessa situação, é preciso que se registre isso, inclusive, né, com a nossa contribuição aqui nesse momento. E aí eu queria chamar a atenção exatamente dos desafios que também estão colocados, né, no Conselho Nacional de Saúde para todos nós. Primeiro, como é que a gente tem um sistema para todos, né? E a gente percebe que o posicionamento do que está hoje colocado na distribuição dos recursos, ela coloca uma responsabilidade muito grande para a sociedade, mais do que para o Estado. Hoje nós estamos gastando mais da nossa contribuição direta, ou com planos privados de saúde, ou com questões complementares, despesas complementares, aquilo que o SUS não nos fornece. Então, eu venho de uma categoria que, para nós, isso é claríssimo. A CONTAG fez algumas escutas itinerantes com 400 lideranças, isso recentemente. A gente envolveu mais de 200 municípios nessa escuta. Então, a nossa categoria, por exemplo, nessa situação da distribuição, né, do desembolso direto e dos gastos com saúde, aquilo que não é ofertado no SUS, inclusive o IPE e o IBGE chamam a atenção que é uma das áreas que mais tem desembolsado diretamente gastos com saúde e é no campo, é na área rural. Exatamente uma população que é 100% dependente do SUS, que tem uma renda baixa, muitas vezes até de 2 salários mínimos, mas que desembolsa exatamente com exames especializados ou com medicamentos que não conseguem na atenção básica. E o IPE chama a atenção que a gente está aumentando cada vez mais esse gasto, mais do que a população urbana, né? Então, tem um posicionamento aí, uma equação também que não bate. Essa equação é complexa no olhar da gestão, mas ela também é complexa para a gente no olhar da sociedade. Como é que a gente tem um sistema de saúde, né, que é para todos, mas que tem um posicionamento da distribuição dos gastos de saúde bastante desigual, onde a gente ainda paga, né, cerca de 53%, como são os dados aqui do ano de 2012. Eu acho que outra coisa que a gente não podia colocar aqui, do ponto de vista também de uma equação que não bate, são as desigualdades regionais. Né? Então, a gente fala de um Brasil que é muito diverso, tem essa complexidade entre, né, todo um pacto federativo, mas também tem que se reconhecer nesse debate as desigualdades regionais. Eu venho do Nordeste. A gente também tem uma massa enorme, né, de representação na região norte. Eu tive a oportunidade, no mês de fevereiro, né, fazer toda uma escuta itinerante também na região amazônica, e é um debate que o Conselho Nacional de Saúde traz a partir também da sua representação. Né? Discutir financiamento também implica enfrentar o debate das desigualdades regionais e das desigualdades locais. E também tem um desafio colocado para nós, que é óbvio que é a regulamentação do setor suplementar. Né? A gente tem uma prioridade de afirmar lá dentro, né, a importância do sistema público universal e integral de saúde, mas cabe também ao Conselho Nacional a discussão, né, de contribuir com a regulação do setor suplementar. Com isso, quero também dizer que ontem a gente teve a mobilização do Dia da Saúde mais 10, né, dentro da pauta do 7 de abril, do Dia Mundial da Saúde. A gente teve aqui mais ou menos cerca de 1.500 lideranças de todo o Brasil. Fomos recebidos na Câmara e no Senado. Inclusive, o presidente da Câmara nos recebeu. Foi uma sinalização muito importante de que essa pauta vai ser priorizada nessa casa, né, e na Câmara. Então, isso para dizer que a sociedade está mobilizada e atenta também a esse debate. E aí eu queria colocar, né, no olhar, eu quero dividir os senadores, né, a fala também com o Ronald, no sentido dele ter acumulado na CONFIN, na Comissão de Financiamento, algumas propostas nossas, mas, assim, primeiro, a gente tem muita compreensão, né, que essa responsabilidade de alocar mais recursos para o financiamento da saúde, a nossa bandeira é o 10% da receita bruta corrente da União,
eu queria colocar que a gente tem clareza que não dá só para pensar esse desembolso todo, esse investimento todo, só a partir do setor saúde. Até porque o setor saúde não é tão compreendido ainda como complexo, né, voltado para o desenvolvimento. É preciso também reconhecer que não é só investimento social, a saúde também gera emprego, a saúde gera desenvolvimento, a saúde tem um complexo industrial que precisa ser fortalecido. Então, esse volume de recursos, com a bandeira que a gente levanta, né, dos 10%, 45 bilhões de reais, a gente tem, né, a compreensão de que nem tudo dá para sair do setor saúde. Agora, é preciso também colocar na agenda do debate a reforma tributária, né, e isso é distribuição de renda. Não dá para discutir no Brasil crescimento, desenvolvimento econômico sem distribuição efetiva de renda, e aí, nesse sentido, a reforma tributária como sendo uma medida importante para pautar, né, o debate nessa casa. Eu acho que compete a gente aqui destacar os principais problemas, senadores, do subfinanciamento. Um deles é o contingenciamento. É o contingenciamento. Quer dizer, a gente tem sido menor essas medidas, né, do governo, na atual gestão, mas há contingenciamento. Há contingenciamento, e uma das questões que a gente quer levantar é essa. Por que a saúde é um direito constitucional, é dever do Estado? Né? Nós temos já problemas de déficit no orçamento da saúde. Por que ainda tem contingenciamento numa área que é determinante, quanto que em outras áreas que não são constitucionais não tem? Tá? Inclusive, né, todo o volume de dívida pública, que aí a gente não tem contingenciamento, a gente não tem nenhuma medida nesse sentido em relação às dívidas públicas, mas tem para uma área estratégica, né, que remete e garante vidas por algumas decisões de governo. E outras áreas não são. Eu queria colocar outro problema do subfinanciamento, exatamente também os restos a pagar. A gente tem feito grandes discussões também com a contribuição de consultorias externas. Essa disponibilidade financeira anual e o orçamento é outra equação que não bate. E aí a gente tem o problema dos restos a pagar, muitos valores são cancelados e a gente vai acumulando um déficit, né? E nessa questão do contingenciamento, a gente tem, e dos restos a pagar, a gente tem também uma implicação para os estados e municípios. Boa parte do dinheiro que vai para o município ir para os estados, fundo, é um grande volume de recursos, sobretudo para o município. Ter contingenciamento implica também na capacidade, né, de repasse para os municípios, e a gente ainda tem que enfrentar, né, toda a dificuldade dos valores cancelados. O Conselho Nacional de Saúde tem algumas propostas que a gente vem acumulando, tanto é que a gente estava aqui com a representação expressiva ontem de várias lideranças do Brasil inteiro, de várias organizações, estávamos com as centrais sindicais, igrejas, CONAS, CONASEMES, várias organizações populares, e a nossa grande reivindicação e bandeira é exatamente acumular forças para colocar aqui na tramitação um projeto de iniciativa popular. É esse que a gente está levantando a bandeira de 10%, né, da Receita Bruta Corrente da União, e a gente quer exatamente o apoio para viabilizar este projeto de iniciativa popular. O outro é exatamente a revisão e a redução da renúncia fiscal. É outra proposta que a gente traz aqui. Isso garantiria também, hoje está estimado em 22 bilhões, e o que é que representaria isso exatamente também por um investimento maior no setor da saúde. Outra nossa reivindicação é mais recursos para a atenção básica. Não é tirar da média e alta complexidade e transferir para a atenção básica. Há um déficit tanto em um quanto em outro. Então, é importante, como uma proposta desta comissão, na defesa de mais recursos para a saúde, que a gente não tire mais de uma área para compensar outra. Na verdade, as duas estão, né, com déficit, e a gente entende na nossa proposta política de fortalecimento do Sistema Único de Saúde que a atenção básica ela tem que ser prioridade. E aí eu não poderia, incluindo a vigilância. É muito difícil discutir com a gestão local o papel da vigilância com autonomia. Eu estive no Mato Grosso do Sul, né, fiquei muito preocupada. E a gente, não é novidade para a CONTAG, não é novidade para a minha entidade. Eu não posso deixar, mesmo na condição de presidente, eu não posso me eximir da minha identidade política. E a nossa identidade é com a categoria que 100% depende do SUS, né? E é isso que nos legitima nesse espaço. E eu não poderia deixar de colocar aqui também o papel e a importância de fortalecer a vigilância, e é uma bandeira também que no Conselho Nacional de Saúde a gente reforça, até porque há muita
muita omissão do poder municipal em enfrentar e garantir condições de ação efetiva. Então, discutir a atenção básica, inclusive, no sentido de reforçar a vigilância em todos os níveis. Tem muitos trabalhadores, são cerca de 700 mil trabalhadores ano no Brasil, né, que sofrem permanentemente riscos de acidente e adoecimento nos processos de trabalho. A gente enfrenta um modelo produtivo no país que é danoso à saúde da classe trabalhadora, à construção civil, quem está na agricultura. A construção civil hoje ainda tem muita regulação, no setor da agricultura tem menos, nós temos populações imensas expostas a agrotóxicos, né, e a vigilância ela precisa de um papel de um fortalecimento também, inclusive de investimentos. E aí, quando a gente discute aqui esse investimento e como prioridade a discussão das regiões de saúde, quer dizer, para o governo tem 100% de cobertura das regiões de saúde, mas a gente precisa, na discussão do financiamento, discutir essas dimensões das desigualdades. O que significa uma região de saúde, por exemplo, no estado do Amazonas? O que significa a região de saúde lá na região de Pernambuco ou do sertão do Ceará, né, com outras condições também de rede, de estruturas e serviços organizados? Então, é preciso fazer essa discussão e, com certeza, o custo é mais caro. É mais caro fazer saúde no Amazonas, não tem sombra de dúvida, não tem dúvida disso. O que a gente vê, na verdade, lá, né, é a população inteira, inclusive sendo transportada para Manaus 5, 6 dias de barco ou 18 horas de barco, e aí que região de saúde nós estamos falando? Ou que condições de enfrentar essas desigualdades locais? É importante também fazer essa discussão, porque muitas vidas estão sendo perdidas. Tem mulheres parindo dentro de barco, né? E aí, finalizando, a nossa proposta também vai no sentido de compensar os valores cancelados dos restos a pagar, né? E o ressarcimento também, do sistema suplementar, e finalizando a importância também da responsabilidade sanitária. Então, eu queria só aproveitar esses últimos minutos complementares, né, para, se a mesa permite... Não, desculpa. Tá bom. E agradeço. Eu queria só dizer aqui que no dia de ontem nós perdemos uma companheira. Nós perdemos na mobilização de ontem uma companheira exatamente do Mato Grosso do Sul, do município de Corumbá, com anemia falciforme. Ela não chegou à esplanada, ela teve que ser atendida com urgência na UPA de Recanto das Emas. E a gente conseguiu, com todo o apoio também do Ministério do GDF, transferi-la para o Agarram, mas hoje de manhã a gente teve a notícia do falecimento. Então, a companheira do Mato Grosso do Sul, conselheira de saúde do município de Corumbá, com anemia falciforme, teve complicações. E daqui a pouco a gente também precisa, né, se solidarizar esse contexto e também fazer, no dia de hoje, outras discussões. Não podia deixar também, senador, de colocar o seguinte, né? A gente vai ter uma conversa hoje com Arlindo Chinaglia sobre a urgência do projeto do Osmaterra. Nós estamos muito preocupados que essa casa não faça maiores debates, né, eu digo a casa, eu digo Senado e Câmara, sobre esse tema. Fazemos um apelo a todos vocês, não façam, no caso, eu acho que por essa inter-relação Senado-Câmara, vocês são parlamentares, vocês são políticos e conversam, está lá na Câmara, mas é um apelo também aqui nesse espaço, não poderia deixar de fazer isso, né, da internação compulsória. Nós temos preocupação de que isso não tenha tido debate acumulado suficiente, sobretudo para os sujeitos dessa política, né? Eu acho que os sujeitos da política a gente devem ser ouvidos. Então, é um apelo para que a gente não vote em regime de urgência e a gente dê a oportunidade de acumular mais debates. Então, agradeço e passo para cá.